Cheguei aqui em Taubaté aos 3 anos de idade, vindo de Minas, e durante 8 ou 9 anos eu era coroinha aqui. E eu vi o exemplo dos padres e como eles cuidavam dos pobres da vila. E minha mãe era enferma e meu pai era paralítico. E eu vi como eles cuidavam de nós. E achei que eu queria isso também. Então, foi o exemplo dos padres deonianos. Foi isso que me levou a também querer ser padre deoniano. Pregar doutrina social, pregar teologia, misturar-se com o povo, ir ao povo e sentir as dores do povo. Ensinar sociologia, ensinar teologia, ensinar catequese para o povo de Deus, porque as pessoas têm já ideias feitas e prontas sobre Jesus, sobre a igreja e sobre política. E de repente vem um padre que mostra outros ângulos da teologia, da sociologia, da doutrina social e vai ter que enfrentar a ideia fixa de muitos católicos que não querem mudança. E nós somos por mudança desde o Vaticano II, 1962 a 1965. A Igreja mudou e está mudando. E é muito difícil você fazer as pessoas entender que a Igreja tem que mudar. Por isso que eu sou fruto do Vaticano II, que é uma grande catequese, e que depois de 100 anos, já que no Vaticano I parou tudo por causa da invasão da Itália nos domínios vaticanos, parou. E aí recomeçou 100 anos depois, com outras linguagens, porque o mundo tinha mudado, 2 guerras. Então, João 23 disse, vamos nos abrir para o mundo. E os papas começaram a viajar e conversar com o povo. E os padres também começaram a ver que não existe só o lado conservador ou nem avançado demais, ao equilibrado. E o Vaticano II é o equilíbrio, que João 23 começou, Paulo VI continuou, e João Paulo I, João Paulo II, e todos eles continuaram. É diálogo. É uma igreja que quer conversar com todos, mesmo que ela discorde. E a verdade é que a igreja continuou a conversar com os comunistas, com os ditadores de direita e também com as democracias. E tornou-se mais democrática. E os papas são mais democráticos. E católico que não quiser ser democrático está fora da ideia do catolicismo, porque a cultura dos papas é o diálogo. Sem diálogo não há Jesus. Eu fui nomeado para São Judas ainda nos Estados Unidos, quando eu terminava o meu curso de teologia. E eu queria continuar para ter um doutorado sobre doutrina social e psicopedagogia da fé. Só que me chamaram de volta, porque estavam precisando de mim na pastoral da juventude. E eu consegui, no meu trabalho, fazer uma ponte entre antes do Vaticano e depois do Vaticano, porque eu me ordenei em 1966, um ano depois do Vaticano II. 20 escolas para percorrer. E essa era uma ideia, porque faltou um padre para cuidar de pastoral de juventude. Mas ganhei apoio do cardeal, na época, e depois do Dom Paulo também. Eles vinham em São Judas para ver não só as músicas, mas o jeito de fazer pastoral. E vinham os cardeais e os bispos que participavam. E eu levei os jovens a dialogar com os bispos. E eles gostaram
o projeto piloto da Pastoral de Juventude em São Judas. Deu certo e muita gente procurou e eu comecei a viajar para levar isto a outras dioceses. Dom Helder, mais tarde irmã Dulce, Dom Aloísio. Eles gostaram do jeito de cantar e de pregar com os meus jovens. E eu sempre me assessorei de jovens músicos bons e tive bons maestros. Então a experiência deu certo. Fácil não foi, mas o projeto vingou. Isso eu trouxe dos Estados Unidos, né? Eu estudei lá e vi os negros e os blues e os countries e o jeito como o povo dançava e cantava. Mais tarde eu vi isso na África e eu vi isso também na Europa, em alguns lugares. Portugal, por exemplo. E eu vi que a dança, tanto na África como na Europa, Portugal, Espanha, e nos Estados Unidos, fazia parte do projeto da Igreja no Vaticano II. Então, uma catequese sólida, baseada nos documentos do Vaticano II, muito claras, e dentro da linha do Padre Deon, doutrina social. Então, a Gaudium et Spes foi praticamente a minha guia desde aquele tempo e até hoje. Eu conheci o Papa lá na Argentina e eu sabia o que ele queria. Nos encontramos e ele conhece minhas canções. O Papa João Paulo II conhecia minhas canções, traduzidas em polonês. E o Papa Bento XVI também conheceu, porque de um jeito ou de outro meu material chegava à Itália. E foi fácil para mim ser aceito pela Igreja, pelo tipo de letras e canções que eu fiz, tudo inspirado no Vaticano II. Eu tive apoio dos bispos cardeais e dos superiores. Difícil era, mas eles diziam, vai em diante, vai em nosso nome. E eles me deram todas as condições para eu fazer o trabalho. Não só carro, como também câmeras, espaço na missa das 11 e nos lugares em que os meus jovens se reuniam. Chegamos a ter 400 e 500 jovens fazendo catequese. E isso porque o apoio da paróquia nunca faltou, o santuário. Em troca, ofereci para eles, não só ele, mas outros padres, os veículos necessários, porque eu tinha contato com as paulinas e tinha também com os salesianos e com os jesuítas. E começamos a trabalhar juntos nos movimentos de juventude e outros grupos que tinham algo a contribuir. E chamávamos esses padres e esses leigos a participar desse projeto. São Judas mostrou que o jovem deve estudar e quer estudar e sabe catequese. Pelo menos deu certo por muito tempo. Eu confio nos jovens padres que vieram para lá, sempre confiei. Eu confio nos padres mais experimentados que estão lá também. E como era no meu tempo. Eu era um padre jovem, mas deixaram eu trabalhar à vontade. Ninguém me proibiu de fazer nada. E apoiado pelo provincial e pelos párocos. Hoje é a mesma coisa. Então, nós acreditamos em quem vem daqui, formado em teologia, sociologia, direito, e que nas paróquias vão implementar isso. Mas nós apostamos nos jovens. Tanto que a nossa província é dirigida por padres jovens, e também os párocos. Mas eu fui assim,
Eu era padre jovem e tinha todo o apoio. Eu tenho que apoiar os novos que vêm daqui. E eles estudaram e eles sabem o que querem. Então, a congregação tem esse equilíbrio. Valorizar a formação que é dado aqui. A igreja precisa, de novo, mergulhar na comunicação. São tantos veículos, tantas nuances, tantas vozes, tanta gente falando, cantando. E tantos instrumentos que a igreja tem que escolher. Não dá para ir com todos. Eu, por exemplo, eu nunca me filiei a nenhuma rede de televisão. Nunca me filiei a um partido. Nunca me filiei a uma linha de comunicação, porque eu já tinha a do Vaticano II. Inter Mirificat. E todas as outras coisas que o Vaticano falou. Então, eu sou fruto do Vaticano. A igreja tem sua própria doutrina social, sua própria comunicação, mas ela aceita conversar com os outros veículos. E por isso que ela aceita que algum padre, se quiser ir para a televisão, vá, desde que pregue doutrina social, desde que ele não seja o padre bonitinho só. Ele tem que ser alguém que tem o que dizer. Continuem iluminados e iluminadores, reparadores, adoradores, mas, sobretudo, preocupados com a doutrina social e com o sofrimento do povo.